Bem, meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Estamos aqui para mais um programa Resenha Literária, que acontece toda quarta-feira, sempre às 20 horas, sempre com Silvio Mariano, nosso amigo, pesquisador, documentarista espírita, presidente do Núcleo Espírita Jesus no Lar. Pessoal, esse programa sempre tem duas partes, né? É um programa sobre livros. Num primeiro momento, eu trago uma obra minha, né? E apresento aqui para vocês. No segundo momento, vem o Silvio Mariano trazendo a obra dele da semana, né? Infelizmente, eu estou entrando aqui numa sofreguidão de forma desabalada. Eu me atrasei para estar aqui no programa com o Silvio. Então, extraordinariamente, hoje não vai ter a primeira parte. Né? Não vai ter a primeira parte, eu vou entrar já com o Silvio do Núcleo Espírita Jesus no Lar. Tá certo assim? Semana que vem volta tudo como dantes no quartel de Abrantes, certo? Então, nós vamos iniciar a nossa reunião elevando o pensamento a Deus, agradecendo ao nosso Pai de bondade infinita por mais essa oportunidade de divulgar o livro Espírita Mancheias, o livro que traz a mensagem dos imortais, que a gente lê uma vez e não esquece nunca mais. Bem, meus queridos irmãos, mais uma vez peço desculpas, viu? Hoje o programa já vai entrar com o Silvio Mariano. Para a semana eu trago a flor da literatura espírita da minha estante, né? Porque o programa tem como subtítulo Em Algum Lugar do Jardim. Então, a cada semana, em algum lugar do meu jardim, eu trago uma obra da minha estante espírita e o Silvio também vai trazer a dele, tá? Vamos lá conversar com o Silvio. 2 minutinhos, pessoal. Esse livro está sendo editado pela FEB em letras grandes, que foi um evangelho. Perfeito. É um livro muito caro, letras. É o Evangelho dos Espíritos, tudo em letra grande. Olha o Massaró. Pessoal, depois dos 50 anos, só quer letra grande, né? É letra grande, está aqui, negócio bom. E uma outra coisa que a gente pode dar mais um tópico é exatamente sobre o nosso lá 2, que vai passar mais 3 semanas, que tem até um post aqui dentro. Mas, Silvio, você já falou nele, não falou na semana passada? Mas não quer dar um Vamos, reforço. vamos, pode ser. É. Mais um para completar o trio, mais um. Pega qualquer coisa aí. Pegando aqui. É coisa de qualidade, que aí só tem coisa de qualidade, né? Eu quero é que ele se levante para a gente ver a livraria. Isso é um pedido da minha amiga Lúcia Loureiro, né? Essa livraria é grande, Lúcia, tá? Uma coisa que a gente vai dar esse livro de Diálogo com as Sombras, que não é novo, mas que é um livro que a gente tem que divulgar. E uma capa nova, diferente daquela vermelha. Ótimo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos nos posicionando para ficar bonito para o programa, Silvio Mariano. Vamos lá. 1, 2, 3. Bem, meus queridos amigos e irmãos, já estamos aqui com o meu querido amigo Silvio Mariano, diretamente da livraria do Núcleo Espírita Jesus no Lar, na Madalena, a maior livraria aqui do Recife, né, e de uma qualidade a toda prova. Né? A toda prova. Silvio, meu amigo, tudo bom? Como é que vai, Silvio? Boa noite, Bruno. Vou bem. Espero que os amigos que nos acompanham também, todo mundo esteja muito bem. E vamos prosseguir, que a nossa tarefa é divulgar o livro espírita, que é a nossa meta. Isso aí, não é, o próprio Emmanuel já dizia que a maior caridade que ele pode fazer com a doutrina é a sua divulgação. Isso ele está fazendo. Silvio, mostra aí o que é que você traz aí na noite de hoje. História Geral do Espiritismo. Deixa eu mostrar na tela aqui, Silvio. De Lucas Berlanza e Eric Pacheco. História Geral do Espiritismo. Resumo expositivo. Deixa eu voltar aqui para Silvio para a gente conversar. Silvio, querido,
o que é que você traz sobre o livro, em que consiste o livro, e fale um pouquinho dos autores, do Lucas também. Olha, fico cada dia mais animado, porque, na realidade, o Lucas Berlanza e Érico Pacheco são jovens, porque está com aquela ideia que o espiritismo só tinha pessoal mais antigo. Nós somos jovens ainda também, né? Mas o Lucas Berlanza é jornalista. Então, eu achei interessante. Primeiro, foi da edição, de ser editado o livro pela o Centro de Cultura e Pesquisa do Espiritismo, Eduardo Carvalho de Monteiro. Isso aí já, na realidade, é um referencial, né? E eles, principalmente, eu achei interessante que, com o passar do tempo, que como você e outros, tem lido bastante obras, aí tem uma ideia bastante, vamos dizer assim, já um certo entendimento do que é o espiritismo e o seu andamento. Mas muita gente entra no espiritismo há 3 anos, 4 anos, e muitas vezes, porque quando eu entrei no espiritismo, eu tive, graças a Deus, vamos dizer, orientações de Dr. Pinheiro Ramos, que era um homem estudioso, aqui do Centro Antônio de Pádua, foi aqui de Jesus no Lar. Então, ele me encaminhava para livros sobre isso, aqueles autores clássicos, Ernesto Bozano, Gustavo Geley e outros, e eu fui criando esse amor pelos livros. E esse rapaz aqui, esses dois rapazes, ele faz com que a pessoa que tem pouco tempo de espiritismo já tenha uma visão de que, inicialmente, Kardec, dando tópicos assim do início do espiritualismo, o espiritismo. Em seguida, ele faz aqui uma coisa que é muito bom, que ele relembra muito escritores do passado que escreveram, que foram atuantes no espiritismo. Não faz assim uma grande biografia, né? Como dizer assim, os espíritas do Brasil, não. Ele conversa sobre eles, fala. Inclusive, teve um cidadão aqui que ele fez, que era pernambucano, era engraxate, foi para a Bahia, e aí mostra que gostava de ler, e antigamente existiam essas pessoas autodidatas, e chegou ao ponto de que ele foi muito destacado junto ali com Deolinda Amorim, em Salvador. Miguel, é um nomezinho assim, que me deu um branco agora. Mas então eu achei interessante, porque aqui ele fala, por exemplo, escritura como Simone Privato, Simone. que, não é? Que escreveu o Legado de Kardec. Porque é o seguinte, apesar que no Espiritismo nós precisamos, vamos dizer assim, cada um tem o seu conceito. E é importante que a gente veja, mesmo se a gente não gostar daquele escritor, mas não custa nada fazer referência àquela pessoa, porque cada um tem, vamos dizer assim, aqui mesmo em Jesus lá, eu conheço as pessoas que gostam da parte religiosa, outros que gostam da parte científica, outros que gostam da parte filosófica. E vamos estar aí, estamos no mesmo barco, respeitando e caminhando. Então, isso aí, já para uma pessoa que chegou há pouco tempo, que ele faz essas referências, ele fala aqui de escritores recentes, que sempre gosta muito de Carlos Sete, Carlos Sete, fantástico. né? O nosso amigo lá que também já faz programa com você, que é ligado Adair, a, Adair, né? né? São pessoas que cada vez mais eu digo assim, eu sinto saudade dessa turma quando não tem assim, eventos através do YouTube, porque eu aprendo demais com eles, rapaz. Também, sim. Aprendo mais e mais. E quando alguém chega aqui fazendo pergunta, que tem mais um interesse, eu dou referência, ó, faça ler aquele livro Investigando os Espíritos, que fala sobre as
que a gente achava que eram tão criancinhas, que não eram tão crianças assim. Espíritos sob investigação. São. Mas sabe por que eu estou brincando, Silvio? Porque o Carlos Sete fica danado quando erra o nome do livro. Viu? Assim, foi, Espírito Santo e está certo ele. Eu concordo. Mas esse livrinho dele, de vez em quando eu adquiro e disse, leve esse livro, você precisa ler, são obra-prima. Mas é assim mesmo, devagarzinho e sempre, Ô, a gente vai Silvio, história geral do Espiritismo, né? Eu lhe pergunto, é, o livro aborda o Espiritismo pelo mundo de forma geral? falo também sobre o mundo. Por exemplo, ele coloca até em relação a países. Tem alguns que ele entra, vamos dizer assim, detalhes, naquele país, algumas informações. Mas outros eles dizem, por exemplo, na África, nos Estados Unidos, na Europa, quantos centros. Aí a gente vê, rapaz, eu fico encantado. É o trabalho da espiritualidade. Porque o importante é o seguinte: eu estou com o Leão Diniz, do Espiritismo, a gente não vai ter assim aquela dimensão de ter muitos centros, fazer feito como nós temos as igrejas hoje, o católico, o protestante, o reformado, etc. Mas é que pegar os conceitos da doutrina de Deus, de imortalidade, de comunicabilidade dos espíritos e todas essas religiões no final absorverem. Então, se pensar direitinho, eu fico imaginando assim, rapaz, olha, os céus é tão misericordioso e tem tanta bondade com a humanidade, que ele pega um homem que ainda está com 96 anos, aí feito um Divaldo Pereira Franco, que ainda é muito respeitado, ele tem uma live dele, dá 4.000 pessoas. No caso aí, praticamente, o que ele lançou no mundo, o seu trabalho, que praticamente, às vezes, eu fiquei imaginando desse ia em regiões que tinha deflagrações de guerras civis, mas levava a mensagem do Espiritismo e algumas com ditaduras pesadas em Portugal, na Espanha. Silvio, você falou uma coisa aí que eu já fiz a comparação. Uma live com Divaldo Franco, Silvio, dá mais público do que uma live com o presidente da República. Isso é impressionante, Silvio. É, Mas eu pergunto a você, o livro traz um barraco que houve, e para mim foi uma surpresa muito grande, o Alexander Kizakov, Silvio. Ele esculhambou Kardec em determinado momento, foi? olha, porque aquela coisa, às vezes, a vaidade, e você sabe que ele era russo, fez aqueles casos de desmaterialização, vários livros, Animismo e Espiritismo, O mesmo espiritismo. e no final ele fez um artigo, vamos dizer assim, até tratando em parte a figura de Kardec, e que ele fez parte parece, da sociedade de Paris, lá, que era de Kardec. Então, lê Marie, que eu já tive, aquilo que era, eu pensava em relação a ele e as falhas, está tudo perdoado, e ele faz um artigo extenso mostrando que Aksakov estava sendo incoerente. Que, por exemplo, parece que ele fez referência que, no caso lá, por exemplo, na Inglaterra, você sabe muito bem que o espiritismo, o espiritualismo da Inglaterra, as mensagens dos médios não, vamos dizer, não valorizavam a reencarnação, aquilo que, no caso, Kardec valorizou muito. A crítica vai por aí, ele criticava a Esse reencarnação, detalhe, tudo isso. essa obra, História Geral do Espiritismo. Né? Eu queria saber de você, como livreiro, pesquisador, não é? Aos pouquinhos, Silvio, vai se montando, veja bem, a gente tem a obra da Simone Privat,
A gente tem a obra Simone Privato, mesmo acreditando na tese da alteração. As obras do Paulo Henrique Figueiredo, do Wilson Garcia, Exato, do, são trabalhos. do Luiz Jorge, a obra agora Sim. do Lucas. Antes da pandemia, a gente não tinha nada sobre historiografia, pesquisa. Aos pouquinhos, a gente hoje já tem uma quantidade muito boa para quem gosta de pesquisar, né, Silvio? Mas não tem a menor dúvida. Olhe, para mim, eu sou Silvio Mariano antes da pandemia e depois da pandemia. Eu aprendi tanto que eu estou aqui na live com você. E na época lá, nervoso, sem saber como é que entrava. Você algumas vezes me chama de múmia, porque eu tenso, Eu dizia, eu tenso. se mexe mais, Silvio, tu tá muito parado, né? Se mexe mais. Mas é isso. Ainda é um aprendizado. Então, quantas coisas veio, quantas informações, porque ali ficava restrito dentro das instituições espíritas. Hoje, com isso, muitos espíritas vão para as lives. Eu, às vezes, vejo uma live da Bahia, vejo que me mandam. Impressionante o trabalho, vamos dizer, de aprendizado. Então, eu acho que foi nada em vão. Teve as dificuldades, os prejuízos. Agora, mesmo Jesus lá está aumentando. Você teve aqui, na quarta-feira, achou maior, um pouco maior. Mas é isso. Então, as coisas têm que vir lentamente. E eu acho que uma das coisas que foi para a doutrina foi essa live, porque deu uma dinâmica. Deu Deu uma no dinâmica. Muita Brasil. gente que não ia ao centro, porque tinha. Aqui na época, quando eu cheguei aqui, teve uma pessoa da empresa que eu trabalhava que tinha um irmão dela que tinha um certo desequilíbrio. E ela veio aqui, rapaz, nervosa, olhando para a rua para ver se ninguém via ela entrar aqui em Jesus lá. E ela veio saber se esse irmão dela ia partir rápido ou ia demorar. Aí, seu Alfredo, que tinha uma mediunidade muito boa, disse: olha, prepare-se, que ele não vai levar muita gente para o cemitério. Ela ficou com respeito grande ao Espiritismo, mas você sabe que, infelizmente, o Espiritismo é esse grande desconhecido, já dizia o Herculano Pires, misturam, você diz que é espírita, a pessoa já. Eu tinha uma pessoa, quando eu trabalhava ainda, que ele disse: rapaz, perto lá da instituição, tem alguma casa para alugar que eu quero ir para lá. Aí é até bom que tu guarda o tambor lá em casa e come um sanduba quando terminar a reunião. Olha, ele fazendo uma brincadeira, mas você vê como são as coisas. Ô, Silvio, vamos agora para a parte que eu gosto muito, né? Eu falei aqui num bocado de autor de livro de pesquisa. Não posso me esquecer do César Perry de Carvalho, lançando o livro agora, né? Mais um, de Leopoldo Cirne, e Luciano Klein, com a obra de Bezerra, e a Lúcia Loureiro. Quer dizer, é um timaço grande aí. Mas, Silvio, esse momento do nosso programa, né? O que é que você traz hoje da livraria do Jesus no Lar, Silvio Mariano? Olha, um livro que não é novo, mas esse livro é um best-seller e todas as casas espíritas devem estudar, que é Diálogo com as Sombras. Capa Principalmente diferente. pessoas, né, que são dedicadas à mediunidade, sala mediúnica. Isso é Essa um edição tesouro. é maior, né, Silvio? É uma edição maior, né? E eles remodelaram assim. Era pequenininho, outro vermelhinho, era menor. É que você vê até uma coisa assim, sentado como se fosse uma cadeira, uma sombra mesmo. Esse Grande escritor, escritor. Grande grande escritor, que nós adorávamos ele, inclusive, você sabe que ele teve correspondência com o seu Alfredo, Alfredo, exatamente. Alfredo Azevedo. Alfredo Azevedo. Olha, viu, Ana Maria? O querido É, Hermínio se comunicava sempre com o fundador do Jesus no Lar. carta, Jesus lá. Um outro livro aqui da livraria que saiu, tem saído, é novo, esse da FEB, Livro dos Espíritos, letra grande, Me falando. pela FEB, muito bem trabalhada.
não é caro um livro desse, denso, por R$ 35. É um Baratinho, livro que é quase no preço do almoço. baratinho. E eles fizeram todos eles, o Evangelho, o livro dos médios, para que às vezes a pessoa tem dificuldade na leitura, já tem essa leitura espetacular. E um que a gente já fez uma apresentação, mas está em cartaz, aí, graças a Deus vai ter um bom público, que é esses dois livros, vem com um pôster, É bom que mostrar. é o Ô, Silvio, mas vira ele, tá aí dentro. Nosso lado ah, e mensageiro, já é os dois, né? Mensageiro e um pôster do cartaz do filme. Vem Aham. acompanhando. Então, realmente é um livro, vamos dizer assim, que eles estão dando uma certa modernidade. Porque é o seguinte, que você sabe muito bem que na época os livros não tinham devido cuidado. Na época que Chico Xavier foi indicado para receber o prêmio Nobel, muita coisa foi uma reviravolta, vamos dizer assim, nos livros espíritas, porque os livros têm que ter um padrão internacional de como produzir o livro. Então, o livro espírita, assim, a gente achava que isso ia rodar dentro do centro, não tinha aquela. Os livros da federação, não, sempre teve bem essa qualidade. Mas os livros de outras editoras não tinha código de barra, não tinha a edição, não tinha dados que para isso aí lá fora repercutia. Você sabe que foi um negócio tão interessante que foi criada, vamos dizer, a parte de livros, o ordenamento, é a parte de uma ciência que é biblioteconomia, parece que é algo que lida só com livros. Então, na época, o espiritismo não era reconhecido como, vamos dizer assim, como um padrão de estudo, como tinha assim, por exemplo, esoterismo, já tinha, mas um padrão assim, livros espíritas, que todo livro espírita tem, para ser considerado como espírita, tinha que estar dentro daquele padrão, como se fosse uma norma. A nova, a BNT, não explica como deve ser editado o livro, etc., o cabeçalho, isso. Então, de lá para cá, o livro está dentro de um padrão que você vê hoje. O livro espírita antigamente só tinha na pracinha do Diário, na Federação, aqui em Jesus, lá que era pequenininha. Hoje você encontra o livro espírita no Brasil todo, todos os shoppings, todas as livrarias, feira. Então foi um novo caminhar. Bom, mas foi muito bom se você mostrar de novo aí, né? Quem não viu semana passada, pessoal, faça um convite, né? Fica É, pertinho aqui no centro do Recife. É central, né? O bairro da Ilha do Retiro. Próximo ali ao Esporte Clube do Recife. Próximo também ao Sebrae. Então, Núcleo Espírita Jesus no Lar, na rua Vital Brasil. Só é 62. colocar no Waze, né? Vital É, Brasil abre a livraria, né? Os dias que eu sei, quarta à noite, sábado de manhã e domingo, à tarde domingo à e tarde, né? segunda noite. E Segunda noite. segunda e quarta à noite, sábado de manhã, domingo à tarde, né? Conheço a É. livraria de Jesus no Lar. Silvio, para eu não ficar feio na fita com o meu pessoal, meu povinho, né? Visite também a livraria da Casa dos Humildes, né? Que é uma livraria boa, não é tão sortida É, assim, mas é muito é boa também. boa. Não, eu a conheço lá. E a única diferença é que eu sou rápido. Lança um livro, por exemplo, esse de Leopoldo Cirne, já está vindo. Na próxima semana eu posso até falar com ele, sobre ele. Próxima semana, se eu receber daqui para terça-feira ou quarta, aí eu já falo sobre ele, que é um livro recomendado por você e por Luciano Klein. Só tem uma coisa que não tem na livraria da Casa dos Humildes, porque aí tinha que ter o dom da ubiquidade, né? A livraria da Casa dos Humildes não tem essa figura impoluta que é Silvio Mariano, né? Aí, né? Então,
Silvio, se o movimento espírita de Pernambuco tivesse 3 Silvio Mariano, estava muito melhor, viu? Na minha opinião, estava muito melhor. Silvio, faz a prece então. Vamos elevar nossa prece a Deus para que Ele nos abençoe, nos proteja, nos ilumine. Abençoe a esse templo de luz e amor que é Jesus lá e todas as casas do Brasil e do mundo, e todas as casas religiosas, que todos nós possamos, principalmente com essa aproximação, que é essa data de carnaval, não temos nada, mas sejamos vigilantes, porque a grande interferência e normalmente o estado vibratório da humanidade se modifica. É um pouco diferente do Natal. Então, que Deus nos abençoe e nos proteja até nesse período que, infelizmente, ainda existe e que muitos gostam que a gente não pode, vamos dizer assim, menosprezar. Que Deus abençoe hoje e sempre, que assim seja. Bem, meus queridos amigos e irmãos, próxima quarta estaremos aqui, eu e Silvio Mariano. Dedico esse programa à minha mãe Eva, no plano espiritual. Mamãe, um beijo, te amo. Silvio Mariano, até semana que vem. Anda com Agradeço aí ao Iama aí, pela ajuda aí. Também é importante.